Declaro aberta essa sessão ordinária no dia 2 de março de 2026, às 19h05. Saúdo aos demais colegas vereadores e vereadoras, ao prefeito municipal Juliano Buchwitz, aos que nos assessoram nesta casa e também a todos que nos assistem nas redes sociais. No expediente temos leitura da ata ordinária 4 de 2026, leitura do ofício 23 de 2026 do Executivo, e na ordem do dia temos análise e votação do projeto de lei 34, análise e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 1 de 2026, análise e votação das proposições 26, 27 e 28 do Legislativo. Peço a ajuda da primeira secretária Angélica para a leitura da ata ordinária 4 de 2026. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata de número 04. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2026, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adavilson Kitter, time PP, Angélica Belling Varholtz, PP, Cláudio André Tessmer, União, Colmar Naitsky, time PP, Edgar Henk, PSDB, Ilvo Buchwitz, União, Ingrid Neuschrang Bonoff, PP, Jodelle Walsh Lesner, PP, e Rafael Enhart Rutz, União. Declarando abertos os trabalhos, a presidente da Câmara, vereadora Ingrid Neuschrang Bonoff, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 03 de 2026, leitura da ata audiência pública 01 de 2026, leitura das mensagens 33 e 34 do Executivo. Logo após, a presidente anunciou a ordem do dia para a presente sessão, análise e votação dos projetos de lei 31 e 32 do Executivo. Executando o expediente, dando início aos trabalhos, a presidente colocou em análise e votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 31, de 13 de fevereiro de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar veterinário, clínica especializada para a realização de exames de anemia infecciosa e de vacina contra a influenza em equinos, que participarão dos desfiles da Festa Municipal e da Festa Regional do Caqui da Maçã e nos festejos da Semana Farroupilha no ano de 2026. A presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henk, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei, com emenda redacional modificativa, alterando o artigo 3º, onde lê-se, no valor aproximadamente R$ 200, leia-se, valor a ser definido em processo licitatório, estimado inicialmente em até R$ 200, e removendo o espaçamento entre as linhas do projeto, e sem ressalvas. E pediu ao relator da COF, vereador Adavilson Kitter, time, para que lesse o parecer que foi favorável ao projeto de lei, com emenda redacional modificativa, acrescentando no parágrafo 4º, no artigo 3º, caso o participante faça o uso do benefício e no dia do evento não compareça sem justificativa plausível, terá que integralizar o valor dos exames aos cofres públicos, e sem ressalvas. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e, logo após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei de número 32, de 13 de fevereiro de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a conceder auxílio alimentação em caráter excepcional a servidores públicos que vierem a ser convocados a trabalharem durante a realização da Festa Municipal e da Festa Regional do Caqui da Maçã, no ano de 2026. A presidente pediu ao relator da CCJ, vereador Edgar Henk, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei, sem emendas e sem ressalvas. E pediu ao relator da COF, vereador Adavilson Kitter, time, para que lesse parecer que foi favorável ao projeto de lei sem emendas e sem ressalvas. A seguir, colocou em discussão o referido projeto de lei e, logo após, colocou em votação, artigo por artigo, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Após o término das votações, a presidente fez
fez uma pausa na sessão ordinária para a conclusão da ata audiência pública 02 de 2026, que após a retomada da sessão foi lida e aprovada. Em seguida, a presidente chamou o vereador escrito a fazer uso da palavra, vereador Edgar Henke, que iniciou saudando a todos, em seguida agradeceu ao chefe de obras e ao chefe de serviços públicos por disponibilizar prontamente o caminhão-pipa para amenizar um incêndio em uma estufa de fumo, que chegou antes dos bombeiros. O vereador também fez uma colocação ao vereador Cláudio André Tessmer sobre as lixeiras que foram entregues ao município e ainda não foram distribuídas à população, e sobre as placas de identificação que também não estão nas ruas. O vereador Edgar Henke também fez uma colocação sobre as proposições que tiveram contestações nas redes sociais. O vereador deixa claro que as proposições são um direito dos vereadores, que muitas vezes pedem diretamente aos chefes e secretários e não são atendidos, tendo assim que fazer as proposições. O vereador também fez uma colocação sobre não se comparar as estradas de Arroio do Padre com as de Pelotas, devido ao maquinário de Arroio do Padre. O vereador fez mais uma colocação sobre a comunicação da Prefeitura Municipal, que fez uma postagem alegando que o Carnaval é feriado no município. O vereador deixou claro que os dias do Carnaval são ponto facultativo e não feriado, e terminou sua manifestação relatando que não é o seu governo que está respondendo ao Tribunal de Contas da União sobre superfaturamento de pontes, e diz que são outras pessoas que estão respondendo. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Câmara deu por encerrada a presente sessão ordinária às 20h20. E para constar, eu, secretária, lavro a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, secretária, e pela presidente. Coloco em discussão a ata ordinária 4 de 2026. Vereador Edgar. Senhora presidente. Oi. Senhora presidente, eu acho que, não sei se eu entendi bem, na ata ali diz realizar um incêndio, atender a um incêndio. Agradece o chefe de obras e chefe de serviços públicos por disponibilizar prontamente o caminhão-pipa para amenizar um incêndio. Entendi, a realizar. Pode ser. Não, então está certo. E acho que no perdão. questionamento lá da questão das pontes, de alguns comentários nas redes sociais, na live da Câmara. Então, com as devidas correções, coloco em votação a ata 4 de 2026. Aprovada a ata 4 de 2026. Peço à segunda secretária, Jodelli, que faça a leitura do ofício 23 de 2026. Uma boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Ofício número 23 de 2026. A senhora Ingrid Neuschel Bono, presidente, Câmara Municipal de Vereadores, Arroio do Padre, RS. Assunto: solicitação de uso da palavra em sessão ordinária. Excelentíssima senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, com fundamento no regimento interno dessa Casa Legislativa, que assegura ao chefe do Poder Executivo o direito de fazer uso da palavra na primeira sessão ordinária de cada mês. Solicitar espaço para manifestação durante a sessão a ser realizada no dia 2 de março do corrente ano. A presente solicitação tem por finalidade possibilitar ao prefeito municipal prestar informações e tratar de assuntos de interesse público relevantes à administração municipal e à comunidade arroio-padrense. Certos de contarmos com atenção e deferimento de Vossa Excelência, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Juliano Robos Burroitz, prefeito municipal.
Passamos agora à ordem do dia, que temos a votação do projeto de lei número 34. O projeto de lei número 34 autoriza o município de Arroio do Padre a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de monitor de educação especial e inclusiva. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 34/2026, referente ao projeto de lei número 34, de 20 de fevereiro de 2026. O presente projeto, a comissão reunida nesta data com seus membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço a ajuda do relator da COF que leia o parecer. Uma boa noite a todos. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 34 do projeto de lei 34 de 20/2/26 do Poder Executivo. A comissão reunida nesta data com os membros presentes no uso de suas atribuições analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 34/26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei número 34 de 2026. Não havendo discussão, peço a ajuda da secretária para colocar em votação artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei de número 34, de 20 de fevereiro de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público para o cargo de monitor de educação especial e inclusiva. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. E artigo 9º. Em votação. Aprovado. Aprovado o projeto de lei número 34 de 2026. Análise e votação do segundo turno do projeto de lei complementar 1 de 2026 do Executivo. Já foi lido os pareceres das comissões, então coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, peço ajuda da primeira secretária para aprovar artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei complementar número 01 de 2026. Altera o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 12 de 19 de novembro de 2009, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arroio do Padre. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. E artigo 4º. Em votação. Aprovado o projeto de lei... o projeto de lei complementar 1 de 2026 do Executivo. Passamos agora para análise e votação das proposições 26, 27 e 28 do Legislativo. Proposição 26, a vereadora Jodele Val Schlesner, requer à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito o alargamento da estrada na rua 29 de abril, próximo à residência de Egon Born. Com a palavra, a vereadora proponente. Uma boa noite à presidente da casa, vereadora Ingrid, e demais vereadores, a vereadora. Pessoal que nos assessora na casa, quem nos assiste pelas redes sociais e também quem nos visita, prefeito municipal Juliano, secretário de Saúde Ismael e sua família. Essa proposição eu fiz a pedido de alguns moradores. Tem um trecho da rua 29 de abril que é muito estreito.
a estrada é muito estreita, dificultando a passagem simultânea de 2 veículos, né? Eu mesma já encontrei, né, outro veículo lá, é difícil a passagem, imagina veículos de porte maior. Então, para não dar acidentes, dar insegurança para as pessoas, peço que alarguem essa estrada ali naquele trecho, porque é bem perigoso mesmo. Então, seria essa a minha justificativa. Coloco em discussão a proposição. Em votação. Aprovada a proposição 26 de 2026. Proposição 27 de 2026, vereadora Jodele Wall-Schlesner, a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito solicita diminuição ou retirada de curva na estrada Luiz Ricardo Urutz, próximo à residência de Wilson Urutz. Com a palavra, a vereadora proponente. Essa proposição eu fiz a pedido de uma moradora próxima ali. Ela utiliza bastante essa estrada e ela relatou para mim que diversas vezes já quase aconteceu acidente com ela. E também já teve relato de outros moradores que o pessoal tem corrido muito e aquela curva realmente é perigosa. Até tirei foto, está em anexo na proposição. Realmente, assim, dependendo da condição da estrada, o pessoal faz a curva ou muito por fora ali. Então, podendo ocasionar acidentes, né? Ela mesma já relatou que quase fechou de frente com um motoqueiro em um dia, bem aleatório. Então, assim, para reduzir riscos de acidentes, então peço que diminuam ou retirem parte daquela curva. Seria isso. Obrigada. Em discussão, vereador Rafael. Boa noite, presidente, vereadora Ingrid. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos assessora, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, os visitantes, prefeito. Onde seria essa curva? Passando a tua casa depois da, como é que eu vou dizer, da primeira lavoura, antes do Wilson, indo em direção a Santa Silvana. Antes do Wilson, antes da descida. Na descida. Aquela curva. Não, só para saber certinho. Sim. Ali que eu presenciei até um acidente ali esses dias, mas acho que era por causa da estrada e estava ruim. E aí o pessoal meio que se perdeu ali, mas com a retirada talvez de um pouquinho, talvez melhore mais um pouco. Até o vereador ia colocar próximo à sua residência ali, Sim, mas sim. como é mais próximo da residência Não, Wilson ali, né? Não, só para E esclarecer. realmente teve relatos de moradores, né, ali, então seria Tranquilo. isso. Seria isso. Em votação, a proposição 27 de 2026. Aprovada, então, a proposição 27 de 2026. Proposição 28 de 2026, a vereadora Ingrid Neuschrank-Bonhoff, a Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Solicito substituição de lâmpada na estrada 25 de julho, em frente à residência da senhora Elaci Fensky. Bom, conforme pedido da senhora Elaci Fensky, a lâmpada se encontra queimada, então, por isso, eu fiz a proposição que ela me pediu para fazer, então... atendendo à solicitação, peço essa substituição. Coloco em discussão a proposição 28 de 2026. Só para complementar, esse pedido também já tinha sido encaminhado para a secretaria e já foi substituído, já encontra-se consertada a lâmpada no local. Nessa semana agora? Sim. Então, tá, já foi atendida. Eram essas as proposições. Temos vereador para uso da palavra. Vereador Edgar Henke. Então, boa noite a todos. Cumprimentar a nossa presidente vereadora Ingrid, demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal que assessora esta casa, prefeito Juliano que aqui se encontra, o Ismael e a família que também aqui se encontram, sejam bem-vindos. Eu acho que é uma, desculpa senhora presidente, mas é uma questão protocolar. Acho que toda vez que o prefeito se encontra aqui nesta casa, ele deve fazer parte da mesa, talvez um lapso. Eu até ia me manifestar ali. O prefeito tem que fazer parte da mesa quando é a autoridade maior do município e ele tem que fazer parte da mesa. Outra coisa que eu
que eu gostaria de salientar aqui, prefeito. Isso está no nosso regimento, questão da tribuna livre. Eu acho que a tribuna livre ela não serve para o prefeito, ela serve para outras pessoas que querem, e isso diz no nosso regimento, que ela é livre, mas para determinado assunto tu não pode desviar daquele assunto. Então o prefeito, eu acho que uma vez enviando ofício, ele pode estar livre no momento que ele quiser vir aqui nesta casa, esclarecer alguma coisa de utilidade pública, de interesse da comunidade do Arroio do Padre, ele pode vir em qualquer sessão. Essa é a minha opinião. E isso, nosso regimento, ele não é claro quanto a isso, mas a tribuna livre, eu acho que ela diz outra coisa, não é questão do prefeito, né? O prefeito, eu acho que ele está livre para vir em qualquer sessão aqui, esclarecer e poder fazer uso da palavra. Acho que é um lapso do nosso regimento interno. Mas também queria ainda relatar um pouquinho do projeto 33, que a gente ficou com ele lá na CCJ, até o prefeito está aqui, e dizer para ele o motivo, né? Existe que esse projeto 33, ele trata, né, do Vale Alimentação, que hoje ele é pago somente o ticket, o cartão, e eu acho um projeto interessante, né, ele poder ser pago em dinheiro, pecúnio, que se chama, diretamente na folha em dinheiro. Então, dá a opção para a pessoa comprar nos pequenos comércios, em vários locais, e o cartão muitas vezes restringe isso, tendo que comprar talvez 1 ou 2 comércios, ou indo a Pelotas comprar em grandes comércios. Porque comida, que nem eu falei lá na CCJ, todo mundo tem que comprar, né? E vai usar ou tanto do cartão como dinheiro que vem em pecúnio. Mas existe uma preocupação grande por parte dos servidores, e por isso que a gente ficou com esse projeto lá, da questão do abono PASEP, principalmente esse. O abono PASEP, ele é o cálculo dos 12 meses do ano, divididos, no caso, por 12, né, o valor total que tu recebeu de salário, que te dá, né, o teu valor, e para tu receber o abono PASEP, tu não pode ficar acima de 2 salários mínimos. E existe um entendimento ali, eu andei pesquisando também, que esse valor em pecúnio ele será acrescido para valores para valor do PASEP. Então, muitos desenquadrariam do abono PASEP hoje, muitos servidores, que a grande faixa salarial ela está nessa faixa. Mais de R$610 que hoje é o Vale Alimentação, eles ultrapassariam os 2 salários mínimos, então eles não teriam direito mais àquele abono PASEP que a cada ano, dependendo do ano base, acho que até está atrasado, 2023, a recém foi pago, mas a cada ano, geralmente na data do seu aniversário, ou próximo ali, as pessoas recebem esse salário mínimo como abono. Então essa é a grande preocupação. E a gente, para não fazer alguma coisa, a gente ficou o projeto lá, alguma coisa que viesse a prejudicar os servidores ou alguém, né? A gente resolveu ficar ele para estudar mais um pouquinho, ver se realmente é isso, se não é, se ele realmente vai refletir, prefeito, ou não. Pelo que se entende, sim. Então, até o assessor jurídico pediu, né, para fazer um novo estudo, um novo relatório, um novo parecer ali, para ver se isso realmente não vai refletir nos servidores, porque a gente sabe que todos os servidores, e eu há anos convivi anos com eles, buscam quando é a vez de receber o abono do PASEP, né, ficam numa felicidade. E quem não fica, né, quando pode buscar um salário mínimo lá que tem direito, e muitas vezes esse valor então seria acrescido no salário, e então eles não teriam mais direito ao abono salarial, esse abono PASEP. Também ainda a gente recebe questionamentos, já vou me direcionar ao prefeito, mas já tinha falado, já programado para falar, a questão do projeto aquele cultural da Lei Aldir Blanc, né, que não tinha, ainda o pessoal fez os projetos, foram aprovados 10, acho, se eu não me engano, e o pessoal ainda não tinha recebido o valor, mas pelo que eu vi, acho que semana passada foi depositado dinheiro na conta da prefeitura recém pelo governo federal, então
O problema era lá no governo federal, que não tinha depositado ainda o dinheiro na conta da prefeitura. Então, acredito que nos próximos dias fazer os empenhos e pode se pagar esse pessoal que foi aprovado com esses projetos culturais. Era isso, senhora presidente. Passo a presidência ao vice-presidente Colmar para que eu possa subir à tribuna. Assumo a presidência para a vereadora Ingrid processar na tribuna. Bom, mais uma vez, conforme protocolo, saúdo os demais colegas vereadores e vereadoras, ao prefeito municipal Juliano Buchwitz, ao secretário Ismael Leitz, que é sua esposa e filha, aos que nos assessoram nessa casa e também a todos os que nos assistem nas redes sociais. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas ao prefeito municipal, pois ainda não tinha conhecimento do protocolo de que ele teria que compor a mesa. Vou corrigir esse lapso, então. E hoje eu subi aqui em especial para fazer um agradecimento. Quero agradecer aos serviços prestados pelo nosso assessor de plenário, Gabriel, né, que ficou quase um ano conosco, né? Não sei se fechou bem um ano ou não. Então, agradecer a todo o serviço e desejar, a partir de hoje, então, sucesso na nova caminhada dele. E quero também desejar as boas-vindas ao Renan Lerm, que passa a nos assessorar a partir de hoje. Bem-vindo, Renan. Obrigado também aos demais que nos assessoram aqui, que são peças fundamentais para o funcionamento da Câmara também, além dos vereadores. Obrigada a todos. Seria isso. Retorno à presidência, vereadora Ingrid. Retomo a presidência e passo a palavra ao vereador Adavilson Kittertim. Cumprimento mais uma vez a presidente dessa casa, em nome dela, a todos os vereadores, servidores dessa casa, visitantes, prefeito municipal, secretários, e também todos aqueles e aquelas que nos acompanham através das redes sociais. Também quero aqui deixar registrado o agradecimento, né, também ao Gabriel, pelo tempo de trabalho junto aqui na Câmara Municipal. Obrigado por tudo, obrigado pela dedicação, pela força de vontade de trabalhar não para os vereadores, mas acredito que trabalhando para a Câmara já está trabalhando para a população. Então fica registrado o meu agradecimento, meu muito obrigado pelo companheirismo, pelo trabalho que tivemos junto aqui na Casa Legislativa, e desejar sucesso, futuro, que com certeza vai alcançar todos os teus objetivos. Também, Renan, seja bem-vindo aqui junto conosco, com certeza também vai ter muito êxito e vai também fazer um bom trabalho junto com a gente aqui na Câmara Municipal. Também queria falar um pouquinho, aqui a gente tramitou alguns projetos de lei, outros tantos ainda estão por tramitar nesse ano, né? A gente tramitou um projeto de lei reconhecendo aí a comunidade de Cerrito como patrimônio cultural e imaterial. Esse projeto de lei foi aprovado, teve alguns vetos, alguns vereadores rejeitaram o veto. Quero agradecer aos colegas vereadores do Progressista por ter aprovado o veto. Mas o que me deixa feliz que o conteúdo que a gente queria atingir com esse projeto de lei, que era reconhecer a comunidade, ele se manteve, ele não foi abalado. Então, com certeza, fica registrado que sim, a comunidade de Cerrito está registrada agora num projeto de lei como uma comunidade mais antiga do nosso município, uma comunidade qual a minha família tem uma história muito grande, né? Meu bisavô foi pastor e professor naquela comunidade, meu avô foi pastor e professor, a minha mãe, junto com a minha avó, meu avô moraram na propriedade da comunidade de Colônia Cerrito, e eu
não poderia perder essa oportunidade que dada para mim através do voto do povo, de poder reconhecer e tramitar esse projeto de lei. E a gente tem uma série ainda de projetos de lei que a gente vai tramitar agora nesse ano, reconhecendo ao Piquete, Querência Amada, também a gente vai reconhecer como patrimônio aí, cultural, gaúcho, e é importante ter projetos de lei que reconheçam isso. Isso é importante, que fique registrado, porque com certeza eu sei que aqui eu estou de passagem, acredito que todos os vereadores estão de passagem, fica registrado isso também. Queria também manifestar aqui a minha alegria, já desde do final do mandato passado, na minha casa eu fui surpreendido. Algumas vezes cheguei em casa, haviam presentes, né? Diversos presentes, caixas de pêssego, porção de carne, coisas do tipo aí. E eu perguntava para minha mãe, mas de onde tu comprou esse pêssego? De onde tu comprou essa carne? Ela me dizia, não, isso aí foi uma pessoa, um morador do município que deixou aí para ti. Essa semana passada, semana retrasada, fui agraciado com mais 2 convites de casamento também, que de uma maneira eu nem imaginava que essas pessoas poderiam me convidar a minha família, e a gente saber que as pessoas reconhecem, tentam retribuir uma caminhada, um trabalho que está sendo feito, né? Então isso me deixa muito feliz, isso mostra que entre cair e levantar, ainda estamos no caminho certo, né? Estamos fazendo as coisas certas. Então fica aqui registrado o meu carinho e a minha consideração a todas essas pessoas e, com certeza, a todos os munícipes. Também quero fazer um agradecimento à Secretaria de Obras do nosso município. Eu sei que nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu sou um vereador que tenho sido de uma forma até, acredito que áspero, com a secretaria, com os secretários, com os chefes, até mesmo com o prefeito municipal, mas quero deixar registrado que isso é somente para contribuir, é somente para fortalecer e é somente para melhorar ainda mais o que está sendo feito no município de Arroio do Padre. Quero agradecer o serviço que foi feito na região do Catimbau, né, onde a gente vinha reivindicando uma melhoria ali naquela região, porque existem transportadores de fumo ali naquela região que precisam transportar o fumo, precisam sair com cargas de fumo. E para quem sabe, uma carga de fumo não é uma carga tão fácil de lidar, ela pode tombar a qualquer momento, por isso precisa ter estradas de qualidade, e ali foi feito um serviço de primeira. Fica então registrado o agradecimento à Secretaria e a todos os responsáveis. Não fiz proposição disso, mas fiz uma outra proposição também requerendo melhorias na estrada Picada Bonita, onde, como já falei na justificativa da minha proposição, ali por safra passam mais de 2 milhões de quilos de fumo, fora as mercadorias que vêm para o nosso município, para os comércios. Então aquela estrada precisa sim ter uma atenção especial enquanto ainda está um tempo seco, e com certeza a Secretaria vai ter um olhar especial. Também queria me manifestar a respeito dos comentários que aparecem aqui na página da Câmara. A população, algumas pessoas expressam o seu direito, expressam o seu pensamento sobre as proposições, mas eu quero deixar registrado aqui, enquanto eu tiver ali a minha cadeira, tiver o meu assento, tiver o meu lugar aqui como vereador dessa casa, eu vou tramitar proposições pedindo cascalhamento, pedindo para retirar bueiro, para trocar a lâmpada, para fazer o que quiser. Tudo que eu avaliar e que eu entender que vai trazer benefício para a comunidade, eu vou fazer sim, porque eu estou dentro das normas, dentro das linhas que a lei me permite, e se eu vou continuar fazendo. Respeito a opinião de todos, não desfaço da opinião, do pensar de cada um,
Mas vejo que tem bastante pessoas com conhecimento, e a gente sabe, né? 2028 está logo aí, né? Então, quem tem ideia, quem tem pensamento, quem tem vontade de melhorar, de contribuir, coloca seu nome à disposição, se candidata a vereador, a prefeito, seja lá qual o cargo do nosso município, e com certeza vai ter a oportunidade aí de colocar todas as suas ideias, os seus pensamentos em prática aqui na Casa Legislativa. Também queria fazer aqui um convite, né, aos vereadores, né? Temos aqui vereador que é membro da comunidade, prefeito municipal, pelo que eu sei, também é membro da comunidade de São Paulo, onde o vereador Edgar faz parte como membro. Ali, pessoas daquela comunidade me procuraram, me relataram que a comunidade estará agora, no dia 15 do próximo mês, completando seus 50 anos de existência. Então, eu queria fazer um convite aí a todos os vereadores e também ver com o nosso jurídico a legalidade disso. Talvez de nós como Câmara, como vereadores, de a gente oferecer uma menção honrosa aí a essa comunidade, reconhecendo, né, o trabalho que está sendo feito aí nessa comunidade, o crescimento que tem ali, a gente vê cada vez que a gente passa, cada festa ali melhora, né? Então a gente tem muitos amigos, temos vereadores que fazem parte dessa comunidade e também o prefeito municipal. Então faço o convite aí a todos os vereadores e, se precisar oficializar a mesa diretora, também me coloco à disposição, mas acredito que possa ser aí um reconhecimento de todos os vereadores aqui da Câmara Municipal a essa comunidade aí, pela passagem aí, que vai passar agora os 50 anos de comunidade aqui no nosso município. Também ainda não tive a oportunidade, ainda não usei a tribuna, depois que a vereadora Ingrid assumiu a presidência dessa casa. Também quero desejar sucesso, né, que possa sempre conduzir com muita dedicação aqui os trabalhos da Casa Legislativa. E também a população e a todos que nos assistem sempre, fico sempre à disposição, o que eu puder contribuir para melhorar ou talvez ajudar a vida de cada um no município, fico sempre à disposição. Seria isso. Muito obrigado. Convido agora o prefeito municipal, Juliano Robos Bucas, para subir à tribuna para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar a mesa diretora, que está à frente da Câmara Municipal nesse ano de 2026. Ainda não tinha tido a oportunidade de vir participar de uma sessão aqui durante este ano legislativo. Então, na primeira sessão do ano, me encontrava de férias, mas quero, então, nessa oportunidade, desejar sucesso aos vereadores que estão à frente pela mesa diretora, em nome da vereadora Ingrid, que preside, cumprimentar também os demais vereadores, a equipe que assessora, o assessor Rogério, o Renan, que está chegando, a Michele, a Ana, cumprimentar o Gabriel também, que fez parte aqui, vai passar a trabalhar com nós na prefeitura, ao secretário Ismael, sua esposa, sua filha, que aqui se encontram também. É uma alegria grande poder voltar aqui na Câmara de Vereadores, agora estando como prefeito, e poder falar sobre as questões relativas ao município do Arroio do Padre, cumprimentando também a todos que nos assistem através da página da Câmara no Facebook, eu acho que agora no YouTube também. Então, uma grande lembrança, e fico feliz que esteja chegando na casa de todos os munícipes que queiram assistir às sessões aqui da Câmara,
isso no ano de 2023, quando estava à frente da presidência. O vereador Adriano fazia parte aqui também, nos deu a sugestão, foi implantado. Eu acho que é importante que todas as opiniões, tudo que é relatado dentro da Câmara de Vereadores, que isso chegue à população para que ela possa fazer sua avaliação, tanto quanto ideias novas, o que é criticado, o que é feito de bom. Então, isso é uma forma democrática de colocar tudo que se passa aqui dentro do município, e fico feliz de ter iniciado essa parte também da transmissão e hoje poder estar utilizando a tribuna aqui pelo outro lado, pelo lado do Executivo. Registrar também a importância dos vereadores, quando a gente tem demandas de proposições, de pedidos, às vezes de projetos, como o vereador Edgar colocou aqui há pouco sobre a questão da Lei Aldir Blanc. Sim, o recurso ele foi depositado somente na última sexta-feira, então hoje o pessoal estava providenciando os empenhos para poder fazer o pagamento. A gente aguardava ansioso pela chegada do recurso, inclusive a Loiva, que está à frente dessa questão, chegava angustiada alguns dias, achando que não iríamos receber mais, mas tivemos a felicidade então de, na última sexta-feira, termos o dinheiro depositado, e agora então nos próximos dias já vai ser repassado aos 10 participantes que foram selecionados. Também, ainda relativo ao projeto de lei que se encontra aqui, que é sobre a questão do Vale Alimentação. Esse projeto ele teve origem no Executivo, na Prefeitura, devido a uma situação que está acontecendo para várias prefeituras, que é na licitação do cartão do Vale Alimentação. A Prefeitura ela não tem como inibir empresas inidôneas, que não cumprem a sua parte. Então, temos prefeituras aí que fizeram a licitação, onde empresas entraram com valores que não conseguem suportar depois e acabam não pagando supermercados, acabam prejudicando os próprios trabalhadores. E, por causa disso, a gente esse ano vence o contrato com a empresa que se tem, e a gente tem que fazer ou uma nova licitação de cartão, ou surgiu essa possibilidade então de nós fazermos o pagamento em pecúnia, que é no contra-cheque do servidor. Ele não é descontado em INSS. Sobre essa questão agora me fugiu o nome, do PASEP, não era do meu conhecimento, eu vou ter que buscar novas informações, mas a gente foi na prefeitura de Vera Cruz, e eles nos passaram que tiveram problemas com a empresa que eles contrataram também, e que para evitar de o comércio local ficar sem receber e sem os servidores poderem comprar também, eles passaram a adotar o pagamento direto no contra-cheque. Eu acho que para nós aqui é importante dar oportunidade para todos os mercados aqui do município de vender, não fica limitado só a quem tem a bandeira do cartão, que muitas vezes pode ser uma bandeira que tem um custo alto para o mercado, às vezes 5% sobre a venda, e dessa forma então ficam todos livres para comprar onde quiser e sem esse custo. Mas também, passado essas questões, a gente como Executivo Municipal, governo agora Juliano Martina, tem o secretário de Saúde que se faz presente aqui também. A gente não veio durante o ano passado aqui prestar esclarecimentos, e esse ano, como agora é a primeira oportunidade, então a gente achou importante trazer as informações da Prefeitura para dentro da Câmara de Vereadores, e também esclarecer para a população, pelo uso da palavra aqui, sobre assuntos que são relevantes a todos, e às vezes algumas questões, por falta até, assumo a culpa, de comunicação da própria Prefeitura, as pessoas não ficam sabendo o que realmente está se passando, e com o intuito de trazer essas informações, hoje então venho aqui até a tribuna para passar algumas informações que já foram pauta em algumas sessões anteriores aqui. Vou iniciar nesse momento então
ponte próxima à fábrica de canos Aliança, ali próxima ao Krause. É uma questão bem complexa, ela foi embora, se eu não me engano, no dia 9 de dezembro do ano passado, vão se passar 3 meses agora. Se teve negociações por 3 vezes já com a Prefeitura de Pelotas. Não sei se talvez foi por desconhecimento, ou talvez não tiveram no local lá, mas foi dito aqui que faltava 5 ou 6 estacas, que poderiam ser por doação. Não, são 20 estacas que são necessárias, e a gente está buscando uma contrapartida da Prefeitura de Pelotas, porque é uma ponte de divisa, então ela deve ter seu custo dividido, não que seja exato, mas que tem que ter contrapartida da Prefeitura de Pelotas, e a gente vem buscando isso com o secretário Antônio, que está à frente agora. Já tinha nos passado que as estacas estariam prontas há 2 semanas atrás, não estavam. Na semana passada, na sexta-feira, entramos em contatos, estavam algumas prontas, não todas, e a gente segue aguardando. Estivemos já com eles também buscando um convênio para manutenção das estradas de divisa e alguns pontos que a gente acha importante, porém não conseguimos avanço ao que foi nos passado, que se fizessem um convênio com a Prefeitura de Arroio do Padre, então isso é importante que os moradores saibam, teriam que fazer um convênio também com a Prefeitura de Morro Redondo, das outras prefeituras que Pelotas faz divisa. E eles teriam que fazer um estudo primeiro para saber se isso seria viável. A gente está aguardando, estamos fazendo o que está ao nosso alcance. Teve um relato aqui do vereador Cláudio, acho que foi esquecido de fazer o patrulhamento naquela estrada. Acho justo o pedido, realmente houve um esquecimento. E já foi cobrada a Secretaria de Obras para que, mesmo que a ponte não esteja em pé, que o patrulhamento, quando for passar lá, que seja feito naquela estrada também. Essa ponte ela foi embora naquela enxurrada, talvez um dos pontos que tenha contribuído bastante para isso, que na última reforma, pelo que me passaram, ela foi encurtada. E aí a vazão por baixo dela diminuiu, o que acabou favorecendo com que ela fosse levada, então. Mas a gente vai seguir trabalhando para que o quanto antes se consiga restabelecer aquela ponte para que todos possam utilizá-la. A gente está com algum material ainda disponível, algum a gente acabou usando em outros locais, mas temos compra já agora, nos próximos dias vai sair a licitação, então da nossa parte vai estar só aguardando a questão de Pelotas. Sobre a ponte da Estrada da Mutuca, que eu vi que foi relatado aqui também, essa ponte ela vinha com problemas há bastante tempo, inclusive até na época que eu fui vereador, em 2021, eu e o vereador Adriano fizemos uma proposição, ela vinha desde 2021 pedindo reforma, conseguimos fazer ela há poucos dias agora, muito bem feita pela Secretaria de Obras, então é uma ponte importante, onde passa o transporte escolar, e é o que a gente está priorizando nesse momento. Tinha a ponte também próximo ao Rogério Fens, que estava no planejamento, ela acabou não saindo no tempo previsto, por questão de mão de obra. Até é importante que a população saiba também, a gente está com uma equipe bastante reduzida, temos servidores em férias, temos servidores de atestado, então isso acaba nos deixando meio que com vontade de fazer, só que sem mão de obra. A questão de mão de obra acho que é meio geral, comércios, todo mundo precisa e está com dificuldade de conseguir. A questão de operadores mesmo, nos últimos 10 dias nós tivemos o pedido de exoneração de dois operadores de máquina. Então, quando o vereador Ilvo vem aqui e pede para nós cortar talude, a gente quer cortar, vereador. Só que a questão é complicada, não por questão de máquina, mas por questão de mão de obra. Temos nos últimos dias, agora nos últimos 3 dias, acho que recebemos 20 fichas, com 2 condutores a menos. Não é só questão de nós contratarmos novos, é questão deles saberem operar uma motoniveladora, uma retroescavadeira, um trator cortando silagem. Então,
É uma situação que está prejudicando bastante, inclusive está prejudicando a situação das estradas, que eu reconheço publicamente aqui, perante a população. Elas não estão na situação que deveriam estar, devido à falta de mão de obra, e mais uma outra situação que nos aconteceu, e talvez seja de conhecimento de todos os vereadores. O vereador Rafael, eu sei que colocou aqui na tribuna também, do caminhão do lixo. Ele apresentou problemas em dezembro. Inicialmente, a oficina nos passou que seria só a questão da turbina. A equipe da manutenção, então, providenciou uma turbina nova, foi instalada, porém, não resolveu o problema. Então, foi constatado que é o motor mesmo que está com problema. Nisso, quando foi identificado, era final de ano, as empresas não tinham motor aqui. Em janeiro, foi providenciado um motor parcial novo, para que tivesse agilidade. Esse motor ele foi montado, ele não chegou a trabalhar e bateu de novo, fundiu. Então, foi retirado novamente o motor, ele foi encaminhado agora para garantia. Me informei hoje com o Ricardo, que é da frota, responsável pela frota. Ele não tinha chego ainda não vou saber precisar certo, agora acho que é no Paraná, onde ele foi encaminhado para que a empresa então faça a avaliação do que pode ter acontecido. E nesse tempo, a gente está com 2 caçambas juntando lixo, são 2 motoristas, 4 garis, e tem que fazer a viagem para Candiota 2 vezes na semana. Então, isso está nos dando um trabalho enorme, prejudicando o nosso planejamento. E aí, de repente, a população, ou até vocês nos perguntem, por que não contrata um terceirizado? Nós estamos tentando contratar um terceirizado, só que os terceirizados, eles operam da seguinte maneira: ou tu faz um contrato de 1 ano ou de 10 anos, eles não... Existe uma dificuldade enorme de tu contratar ou por 90 dias ou por 30 dias que seja. Eles não têm um caminhão sobrando para quebrar galho. O caminhão ele tem que se pagar, então acaba que eles querem esses contratos mais longos. A gente está montando uma planilha para ver se consegue contratar. Vai ter talvez um custo meio elevado, só que nas condições que a gente se encontra, não temos muitas alternativas. Ainda em relação a motores, a motoniveladora ou a patrola XMG também deu problema no motor. É uma patrola relativamente nova também e está sendo encaminhado para fazer o levantamento do que aconteceu. Então, o caminhão do lixo estava com 80 mil quilômetros, 80 e poucos mil quilômetros, problema de motor. A motoniveladora XMG também na mesma situação. Então, para que todos tenham conhecimento, hoje, alguns dos problemas que a gente enfrenta que estão travando o restante dos serviços são esses. Ainda temos a questão de estradas estreitas. Realmente, as estradas estão estreitas, elas vêm estreitando nos últimos anos. A população gosta que a estrada esteja em boas condições, só que para tu conseguir fazer a estrada de todo o município em pouco tempo, o que foi adotado por vários patroleiros e secretários, talvez por orientação de secretários mesmo, fazer um corte. Ele vai rápido, só que a estrada ela começa a estreitar. Tu dá 1 ou 2 passadas, ela está feita, só que tu não ganha largura. Isso aconteceu no passar dos últimos anos e por isso que estamos na situação que está agora. A gente vai trabalhar para trazer elas para um patamar bom de novo, só que para isso, mais uma questão que todos precisam saber, a gente tem, desde março, está em questão de liberação de cascalheira. Na verdade, vai ser uma ampliação e estamos tendo problema com documentação. Já tivemos várias conversas, inclusive tive no Secretaria de Qualidade Ambiental em Pelotas. Para agora, eu acho que vão se entender o técnico contratado pela Prefeitura e a Secretaria de Qualidade Ambiental de Pelotas para dar andamento na documentação. Quando a equipe da Prefeitura encaminhou um tipo de documentação, nos passaram que foi exigido outro. A equipe trocou, fez todo o trabalho, encaminhou de novo e agora bateu na trave porque deveria ser da forma como foi encaminhado a primeira vez. E assim a gente
vai passando os meses, a gente precisa trabalhar e as coisas às vezes não fluem da forma que a gente precisa. Hoje, se tu colocar uma patrola, vereadora da Wilson, para abrir uma estrada e tu não colocar cascalho, na primeira chuva ninguém anda. Então, a gente optou por manter da forma como está. Não está bom, mas é o que a gente está conseguindo fazer para ter trânsito para todo mundo e também não estragar mais do que as chuvas dos últimos tempos nos estragaram. Talvez todos saibam, há poucos dias a gente teve ali na região do bairro Leitsky, questão de 1 hora 100 milímetros. Isso não tem estrada que resista. Tivemos no final do ano passado na ponta do município, ali próximo ao comercial Xerdim, também 95 milímetros. 2 enxurradas próxima à região do Recanto, que uma inclusive a ponte foi embora e a outra também quase passando por cima da ponte do Recanto ali. A gente tinha feito a recuperação de cabeceiras de ponte na região do Cerrito, nessas enxurradas foram embora de novo, então a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Agradeço imensamente aos nossos servidores que estão se doando para que esse trabalho aconteça. Muitas vezes temos operadores trabalhando aos sábados, esses dias até ao domingo. Eles não têm obrigação nenhuma legal de fazer isso, mas estão por vontade, estão para melhorar as coisas para a população fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que é importante, até que aconteça esse reconhecimento, não ao prefeito ou à vice-prefeita Martina, mas aos servidores que estão dando o seu melhor, que eles sejam reconhecidos até pela própria Câmara aqui, pela população, que daqui a pouco, como eu recém comentei, 2 pediram exoneração em questão de 10 dias. Se nós tivermos exoneração de mais uns 5 que têm experiência, aí o município vai ver como é que é começar do zero. Às vezes o pessoal acaba se desanimando, é crítica em cima de crítica e acaba não vendo o que de bom os servidores estão fazendo. Então, eu acho que é importante que tenha esse reconhecimento. O secretário Ismael está aqui. A gente teve na Secretaria de Saúde, no ano passado, mais de 1000 viagens levando pacientes. Nessas 1000 viagens foram mais de 1.500 pacientes. Isso representa mais que a metade da população, se nós for pegar. Isso vai para Bagé, vai para Jaguarão, Rio Grande, Piratini, Pelotas, Canguçu, São Lourenço, Porto Alegre. Vai passar aí para Guaíba, agora, se eu não me engano, também, onde o secretário conseguiu algumas consultas. Então, temos motoristas, servidores que estão fazendo a sua parte. Tivemos médico por quase todo o período do verão, o que é difícil de se conseguir, tendo em vista que todos querem férias nesse período. Então, o pessoal fez a escala, cumpriu. Tivemos alguns dias que ficaram sem, reconheço, só que acontecem dias onde o próprio médico ele fica doente ou dá um imprevisto, ele chega de manhã e avisa que não pode vir. Às vezes, de uma hora para outra, não é possível conseguir outro. Então, isso são tudo questões que eu acho que é importante eu, prefeito, vice-prefeita Martina, nossa equipe, secretários, vir aqui explicar para a população que às vezes quem quer tirar um proveito político, ele chega lá e fala só o que interessa, né? E aí acaba desvirtuando o que realmente acontece. Então, acho que é importante ter essa fala aqui. Outra questão que foi levantada aqui, acho que foi pelo vereador Edgar, da questão de legislativo ser um puxadinho do executivo. Eu acho que isso não aconteceu em nenhum momento, desde que a gente está à frente da prefeitura, Juliana e a Martina. Acho que nós sempre mantivemos um bom diálogo aqui com todos os vereadores e da minha parte eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Período que a vereadora Jodelli foi presidente, eu sei que aconteceu, eu era vereador na época. Parabenizo até a vereadora Jodelli na época, que manteve a sua posição e não deixou diminuir a Câmara quando foi chamada de casa da mãe Joana. A vereadora e presidente na época, Jodelli, manteve a sua posição e defendeu esta casa. Da nossa parte, isso não vai acontecer. Questão de terem sido mandados 20 projetos a toque de caixa em janeiro
isso também não corresponde à verdade. A gente obedeceu a todos os prazos que o regimento aqui da Câmara nos impõe. Eles foram encaminhados conforme manda o regimento. Então, talvez, se não foi olhado antes ou teve algum outro problema, eu não sei precisar, mas da Prefeitura eles partiram dentro do prazo. 2 projetos eles voltaram por equívoco, aconteceu. Um deles foi por uma questão de uma lei que ela foi aprovada separada. Então, na hora de montar o projeto de lei sobre os vencimentos dos servidores, acabou não se vendo essa uma lei que tinha sido aprovada separada, e ela teve que vir para cá de novo. Ela foi vista em tempo, eu acredito não ter problema, já aconteceu em anos anteriores também, onde veio, se ajustou o que tinha que se ajustar, e eu acho que deve ser assim também. O município é maior do que qualquer outra coisa, então essas coisas acontecem, já aconteceram e vão continuar. Uma hora ou outra acontece, somos humanos, podemos errar, isso faz parte. Esse especificamente, ou na verdade os 2, aconteceu esses erros porque a gente não conseguiu revisar. Pela primeira vez na história do município, eu acho que a gente conseguiu, não sei se na história, mas pelo menos nos últimos anos, a gente conseguiu dar o aumento para os servidores, o aumento, a reposição da inflação e o aumento real já no mês de janeiro. E isso exigiu muito da secretária de Administração Magna, do secretário adjunto de Finanças Maurício e também do secretário de Planejamento Vinícius, que deram o seu melhor para que esse projeto então ele pudesse vir ainda dentro do mês de janeiro aqui para a Câmara e que esse valor ainda pudesse ser pago então a todos os servidores na folha que foi paga no final do mês de janeiro. Uma outra questão que o pessoal na rua me cobrou, e eu acho que é importante cobrar também, até para saber o que realmente aconteceu, foi relatado aqui sobre a questão do Uber SUS, Uber INSS. A gente está fazendo um trabalho, o secretário de Saúde está aqui, a gente faz um trabalho pensando sempre no melhor da população. Pode acontecer erros? Podem. Agora, largar uma coisa ao vento aqui e não colocar para a população quem foi, onde foi e por que foi, fica difícil, fica ruim. A gente realmente levou um morador para o INSS, o pai e a mãe estavam com problemas de saúde, a mãe já vem enfrentando há mais tempo, o pai estava numa situação bem difícil naqueles dias, e tem um gurizinho pequeno que estuda na nossa escola Benjamin, e a gente, sabendo da dificuldade que já estavam há mais de 2 meses sem receber o benefício do INSS, que é o que o que dá renda para a família se manter, a gente, através da Secretaria de Saúde, o secretário Ismael está aí, fez esse transporte, e eu acho que ele é mais do que justo, porque o próprio CRAS, Assistência Social do município, ela serve para isso. Não foi com o carro do CRAS, porque o CRAS não tem motorista, por isso que foi com o carro da Secretaria de Saúde. E se tiver novos casos que exijam realmente e tenham necessidade, eu acredito que se dirigindo ao CRAS lá não vai ter problema, que vai ser levado de novo. Não vai ser para casos que não têm necessidade, isso não, mas quando realmente precisa, o município ele está aqui também para ajudar quem tem menos condições. Do caminhão do lixo já havia comentado, da situação que a gente está passando. Sobre os containers, estão há um bom tempo lá no centro de eventos, desde o ano passado. No início eles estavam aguardando a questão da placa, tendo em vista que a gente ainda não conseguiu terminar a questão do inventário, do patrimônio, pedi então para o rapaz responsável então que efetuasse a etiquetagem dos containers de forma manual para lançar quando a empresa então liberar o sistema. Nosso sistema ele ainda não foi liberado, acredito que o da Câmara aqui também esteja na mesma situação. Não ficou lá porque a gente quis ou porque não vamos entregar porque eu não quero entregar para tal pessoa ou para aquela pessoa. Ficou lá por uma questão burocrática que todos sabemos que tem que ser cumprida.
Hoje, para tudo, se precisa ter a parte material e a parte física, burocrática também, tem que acompanhar para não ter problema futuramente. Em outros momentos já teve situações que ficaram também, algumas estão até hoje. A questão das placas que foi mencionadas aqui, que a gente não instalou, essas placas são de emendas impositivas de 2024. Elas realmente estão lá no galpão, a gente não conseguiu mão de obra até agora, só que elas já vêm de mais tempo também, que são de emenda impositiva e que não foi executada. Temos, falando em emenda impositiva, de outros vereadores, vereadora da Wilson, vereadora Angélica, na época era vereador também, vou me considerar como vereador aqui, questão de material para a rede de água lá no bairro Progresso, acho que nunca foi atendida. A gente está dentro do possível tentando atender. Não está atendendo talvez no prazo que todos esperavam, mas a gente está correndo atrás, está tentando fazer o nosso melhor. Isso a população sabe. Na época que o candidato ainda, Juliano, e a candidata Martina visitaram as casas, a gente falava só que a gente ia fazer o nosso melhor. E é isso que a gente está buscando fazer, correndo atrás para atender os pedidos. Tanto esse dos containers, eles foram comprados, estão lá, estão sendo distribuídos já num ritmo lento, é verdade, mas aos poucos eles vão chegar nos seus devidos lugares. Sobre outra questão ainda que eu quero deixar relatado aqui, a gente teve, como eu já mencionei antes, na questão dos motoristas, dos operadores, tivemos dentro dos últimos 10 dias dois pedidos de exoneração, e não foi só na parte operacional aqui. A gente, no ano passado, teve a troca das 2 contadoras que o município tem. Isso influencia nas contas de todo o município. A gente agradece profundamente as contadoras que vieram para suprir, pelo empenho que estão tendo, que é para aprender e, ao mesmo tempo, já fazer dentro de um prazo curtíssimo que a gente tem, de prestação de contas, de levantamento de superávit. Sei que o vereador Cláudio, na primeira sessão aqui, questionou da questão de não ter vindo ainda o superávit para a Câmara. Foi questão de não se conseguir fazer antes mesmo. Ficou uma demanda acumulada com essa saída das 2 contadoras que o município tinha. Eram 2 contadoras experientes que faziam muito bem o seu trabalho, porém tiveram uma oportunidade melhor e acabaram indo. Então, a gente teve que se adaptar e, dentro do prazo talvez não tão curto, a gente está fazendo conforme é possível. Junto a isso, já quero ressaltar aqui que a gente fechou o ano passado com um recurso na cifra de cerca de 3 milhões a mais do que a gente recebeu. Então, ano passado eu me lembro que foi dito aqui que tinha começado a gastança. A gente não fez gastança, a gente fez um trabalho responsável, com o recurso sendo gasto somente da forma que a gente considerava que era útil para a população. Assim, a gente fez vários investimentos, continua fazendo. Temos ainda a questão de despesa de pessoal. A gente conseguiu manter ela em 39%, mesmo pagando mais INSS do que vinha se pagando em anos anteriores. E se a população me questionar, talvez lá em 2028, que a despesa de pessoal ela tenha subido, ela vai subir, porque o governo federal ele colocou uma alíquota sobre o INSS da prefeitura aqui, que era de 8% em 2024. Em 2027 vai passar a ser de 20%. A gente tem uma folha de pagamento de em torno de 11 milhões e meio, se eu não me engano, pode ser um pouco mais. Isso vai representar praticamente 1,5 milhão só de imposto a mais que a gente vai pagar para o governo federal. Então, com certeza, a despesa de pessoal ela vai aumentar durante o passar dos anos. A gente está fazendo um esforço para manter ela em níveis bons, onde a gente consiga ter um trabalho eficiente, um trabalho que atenda a população, mas que também seja responsável e que não venha daqui a uns anos a causar prejuízos, tanto à gestão que estiver dentro da prefeitura, quanto também à população, que a gente sabe que um gasto irresponsável ele pode quebrar uma prefeitura num curto espaço de tempo.
Ainda uma outra situação que quero relatar aqui, que a vereadora Ingrid, acho que tinha feito a proposição, e eu acho boa, interessante, e peço a todos os vereadores que tenham demanda que façam proposições. Às vezes o executivo, ele estando dentro da prefeitura, ele não enxerga tudo o que acontece na rua, às vezes não fica sabendo, não consegue falar com todo mundo também, que é a questão do, em frente à escola de ensino médio, que é fazer um encanamento para aquela água passar para baixo aqui. A gente ainda não o fez por um motivo bem simples. Ali tem, eu me lembro que em 2018 eu era vereador nessa casa ainda, já fui na época junto com o secretário Charles Bonoff, se eu não me engano, que estava na pasta de obras, conversar com o proprietário sobre a questão do esgoto que sai ali. E desde então isso passou vários anos e não teve nenhuma resolução, não foi resolvido esse problema. E hoje, deixo, vereador Colmar, uma situação bem simples. Eu faço o encanamento daquele resíduo, daquele material que sai lá em cima, passo na frente da Escola Estadual de Ensino Médio, vereador Edgar, e eu vou largar na frente do posto de saúde onde o secretário Ismael está. Então, não é uma simples questão de fazer um encanamento de uma água pluvial. Vai ter um problema que vem junto com ele. E isso a gente está tentando resolver, está trabalhando nesse sentido, só que até o momento não chegamos ainda numa resolução ou no final para resolver mesmo esse problema. Então, por isso ainda não aconteceu. Eu já tive cobrança de professoras ali da escola, já tive de outros moradores que me falaram também que era simples fazer o encanamento. Realmente, hoje, para colocar a tubulação ali é questão com o maquinário que existe, pouco tempo se coloca. O problema é o que vem junto com isso. Outra questão que atinge muitos produtores e que o executivo ele é cobrado, acredito que o legislativo aqui também, questão de energia elétrica. Há poucos dias tive a convite do vereador Adavilson junto na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, tratando desse assunto. Acho que já foi proveitoso essa reunião que teve lá. Foram instalados os reguladores novos lá no Correntes, então isso é uma pena que é final de safra já, mas já trouxe uma certa estabilidade e tem outros projetos que foram encaminhados lá, pedidos na verdade, que estão avançando. Assim como avançou o pedido que tinha do vereador Adavilson, eu sei que teve aqui na Estrada da Federeca, para a questão de melhoria da rede. A gente teve na época junto, trouxe algumas vezes o pessoal da CE para que analisasse presencialmente. Visitamos algumas casas, o pessoal sabe os dias que os engenheiros estiveram lá para fazer essa avaliação. Então, a gente vai aos pouquinhos buscando, que nem eu já havia comentado, é trabalho de formiguinha. A gente vai pedindo, insistindo, e aos pouquinhos acontece. Lá foram 6 quilômetros de rede nova. Tivemos a poda aqui na estrada do Pomeranos, que vai em direção ao Cerrito, Arroio do Padre 1. Tivemos poda na rede principal, Federeca. Tivemos na Rua Imigrantes. Temos alguns pedidos em aberto ainda. O vereador Adavilson tinha também da Colônia Oliveira. E assim, eu acredito que os demais vereadores também tenham. Cada um vai recebendo a sua demanda e vai fazendo encaminhamento. Isso eu acho que é importante que a população saiba. E também procure, tanto prefeitura, vereadores, para que consigam ajudar a atender as suas demandas. O vereador Colmar, eu sei que também estava engajado nessa questão. Ainda sobre a questão da saúde, tivemos no ano de 2023 anunciado a emenda para fazer uma cobertura para os veículos ou para a pavimentação do pátio. Ela acabou não saindo, a gente está trabalhando, o recurso ele veio, só não saiu. Então a gente está trabalhando agora para ver se consegue colocar isso em prática. Temos para a iluminação LED uma emenda do Afonso Ram, que não foi implantada também. Acho que as lâmpadas, uma parte ficou aqui no galpão de máquinas quando a gente recebeu a prefeitura, e a outra parte acho que ainda tem que fazer o pedido. A gente tem uma licitação feita, só falta fazer o empenho, então a gente vai trabalhar nesse sentido também. A festa municipal, a gente vai pedir desde já o apoio de todos os vereadores.
que quem quiser colaborar, a gente está aberto ao diálogo. Quem quiser assumir algum setor também, ficar responsável, a gente, como está com déficit de pessoal, a gente se coloca à disposição para orientar e a gente fica agradecido também a todos que ajudarem. Ainda alguns outros pontos que quero colocar aqui. No ano passado, a gente executou 3 convênios, fez a perfuração de um poço aqui atrás do supermercado Harter, mas infelizmente ele não teve água, então deu um poço seco. A gente vai ter que acabar fazendo o tamponamento dele de novo. A gente construiu 3 cisternas para 3 produtores. A gente teve as carretas do saber aqui no centro de eventos, onde o pessoal pôde fazer cursos. Tivemos a construção de 13 cisternas em residências. Tivemos a compra do material para a comunidade quilombola, que do passar dos anos de não ter sido atendido, então virou uma demanda judicial e a gente teve que atender. O secretário Ismael estava aqui, sabe da quantidade de trabalho que deu para conseguir fazer esse atendimento também. Já assinamos no ano passado ainda 3 convênios novos, um do adubo orgânico, que é uma emenda parlamentar do deputado Pedro Pereira, um convênio do calcário, que é da consulta popular, onde toda a população vai ter o retorno do seu voto que fez na consulta popular. Isso é importante, que todos saibam que esse recurso do calcário que virá agora, ele é oriundo da consulta popular. Assinamos também o convênio de recuperação de estradas, onde a gente fez o pedido para a compra de brita. Ele não foi executado ainda porque a gente estava esperando um estudo da Universidade Federal, que agora vai se concluir. Como já havia comentado também, tivemos aumento salarial dos servidores, conforme o aumento dos aposentados, que eu acho que há anos já não vinha se conseguindo alcançar esse percentual de forma parelha. Antes era passado para alguns cargos, para que não ficasse ninguém abaixo do salário mínimo, e agora, nesses últimos 2 anos, então, se conseguiu essa reposição igual do salário mínimo. Fizemos o concurso público, estamos chamando servidores agora, só na prefeitura para reposição e para os 2 novos que foram aprovados aqui por esta Câmara, que a gente agradece, que existe realmente uma demanda grande. Lá em 2012, 2013, a Secretaria de Educação tinha 2 agentes administrativos. Nós agora estávamos sem nenhum. Então, isso acaba tendo um entrave. Não é que é nós que estamos no governo agora, mas quando muda o governo e não fica ninguém, o que pode acontecer, porque são cargos de confiança, a gente acaba saindo do zero. Isso nos atrapalhou bastante. Tinha a Rejane ainda, que nos ajudou bastante, agradeço. E não só a Rejane, agradeço a todos que permaneceram com nós e que nos ajudaram a tocar a prefeitura até aqui. Agradeço aos que estão chegando, que eu acho que vêm com força também para nos ajudar a tocar e entregar o melhor para a população. Tivemos mudança no sistema, que está nos amarrando até agora ainda. Sei que para a população às vezes parece difícil entender, é muita coisa que acontece dentro da prefeitura, dentro das 4 paredes, que para quem está do lado de fora às vezes não influencia em nada, mas tem que ter. Isso é uma questão que pega bastante para a gente lá. Hoje, se eu colocar uma luminária pública de LED, o morador ele vai ver ela lá, ele vai ficar contente. Agora, se eu perder 1 semana para cadastrar essa lâmpada no sistema da Equatorial, para ele não vai ser indiferente, então, mas tem que ter. Então, a gente tem essas que estão hoje colocadas, nenhuma está cadastrada. Estamos correndo atrás, foi tentado uma vez, não deu certo, vamos para a segunda agora. Conseguiram poucos pontos, até onde eu sei. E assim a gente vai tocando. Hoje uma escola, se ela funciona, e funciona bem com atendimento ao filho do nosso morador, ele fica contente. Agora ela precisa ter um PPCI, e isso elas há anos não tem um inquérito civil em andamento desde 2021,
e a gente está buscando fazer esse PPCI para a escola. Fizemos a licitação ano passado, teve 2 empresas, uma não assinou a documentação, a outra não tinha documentação suficiente. Agora estávamos encaminhando de novo, vimos que o projeto que tinha não contemplava as 2 últimas salas que foram construídas. Foi feito um projeto que não atende, mesmo que a gente fosse contratar o PPCI da forma como estava previsto, não íamos ter o alvará, porque não atende. Então, são questões que ficam. Aí tem mais questão do turismo, que a gente está implantando as placas, material de divulgação, aquisição de máquinas e equipamentos, quase 1.900 horas prestadas na patrulha agrícola, compra de materiais didáticos, materiais, armários eletrônicos para a educação. Temos ainda a retomada da obra da Imigrantes, que é uma obra que ficou alguns anos parada. O vereador Rafael fez uma indagação aqui sobre a questão das máquinas paradas lá, para que não houvesse trânsito. A gente priorizou a qualidade da obra. Cones a gente não pôde deixar lá porque os cones acabam sumindo, então a gente colocou máquinas para realmente evitar o trânsito de máquinas pesadas naquele local enquanto a obra ainda não estava acabada. Início da pavimentação na 25 de julho, esse recurso também já é de alguns anos, que a gente, junto com a pavimentação do Progresso que vai para a licitação, ela está publicada, mas vai ter que ter uma retificação, então essas 3 obras elas representam mais de 1,5 milhão. Tem a reforma da capela em andamento, temos o projeto elétrico do posto de saúde que foi feito, vai ter que ir para a execução agora. Temos um poço artesiano no Progresso, que vai ser perfurado em breve. Então, isso tudo são investimentos que estão sendo feitos e que eu acho que é importante a população saber. Teve uma questão aqui que acho que é importante colocar, tanto para os vereadores quanto para a população, de uma questão no início do ano que teve uma servidora que ela saiu sem estar de férias. Foi dito aqui que ela estaria de férias, ela nunca teve, não tem portaria de férias dela. Ela saiu por 3 dias com minha autorização. Posso ter errado? Posso. Não vou dizer aqui que eu não errei. A gente, às vezes, estando à frente da prefeitura, precisa da ajuda dos CCs. Vereador Edgar, inclusive, me ligou um dia num sábado que precisava enterrar um animal. A gente pede para o servidor ele ir num sábado lá. Ele vai, só que às vezes ele precisa de um dia para fazer uma outra questão particular e a gente acaba liberando para ter essa troca. Ele trabalha fora de hora e às vezes, claro, tem que haver uma compensação, não vai dar folga 5 dias e o servidor trabalhou um dia. A gente tenta sempre, dentro do possível, fazer essa troca. Essa servidora, ela auxiliou em questões fora de horário, então eu acabei, naquela época, liberando ela 3 dias. Assim como o vereador Rafael hoje, acho que lá em 2015, quando era chefe de agricultura, foi para o Beto Carreiro, também não tinha portaria de férias. O recurso era público, da mesma forma como é hoje. Então, eu acho que o vereador Edgar ainda disse, a rede social não mente, né? Ela está aí, ela serve para todos e isso acontece, é questões do dia a dia. Eu não sou imune a erros, não vou ser, mas eu, junto com a minha equipe, com a vice-prefeita Martina, os nossos secretários e a todos que nos auxiliam, a gente vai seguir correndo atrás para fazer o melhor pelo município. Já vou deixar anunciado aqui até para quem às vezes depende dessa situação do campeonato municipal. Nós, pela questão de falta de mão de obra, vamos propor esse ano que o campeonato seja realizado às sextas-feiras, não mais às quintas, que aí o pessoal da prefeitura que trabalha no campeonato, ele pode descansar no sábado. Hoje a gente estava tendo uma questão que acabou prejudicando o nosso trabalho ano passado também, que todos os servidores que ficam ocupados às quintas-feiras no campeonato municipal, eles têm que voltar na sexta-feira, às vezes vão até tarde,
isso acaba prejudicando o rendimento. E se ele acontecer às sextas-feiras, então, aos sábados, todos que retornam tarde podem descansar em casa. Isso a gente vai propor, então, para o campeonato municipal durante o ano de 2026. No mais, nos colocamos à disposição. Sei que é cansativo para o morador que olha em casa, para o vereador que está aqui, para a equipe que também está junto aqui até às 8h30, que eu sei que às vezes termina antes, então, mas agradeço a compreensão, a presença de todos e nos colocamos à disposição para ajudar a população em tudo que for necessário e que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Obrigada, prefeito, pelos esclarecimentos à população. Sem mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão às 8h30.